dia nessa manhã nublada de Curitiba. Ontem, muitas pessoas me mandaram mensagem, e eu agradeço as mensagens que eu tenho recebido, perguntando algumas coisas sobre como vai funcionar as vivências terapêuticas, né? Vivência terapêutica em grupo online, que eu tô lançando nesse momento. Primeiro, obrigada pelas mensagens, vocês me ajudam muito, com essas mensagens, eu me animo muito em fazer esse trabalho. Eu queria explicar algumas coisas primeiro, algumas coisas técnicas, dar alguns recados, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre o medo, tá bom? Então, como que funciona? A Vivência Terapêutica é um grupo que vai se encontrar toda terça-feira, das 8 às 9, 9 e pouquinho, tá? Vai durar em torno de 1 hora. E nesse grupo, cada dia do encontro, que começa agora no dia 4 de agosto, cada dia eu vou tratar de um tema. A primeira vivência vai começar dia 4 de agosto com o tema perdão, tá? Então existe um calendário, porque ao todo são 19 vivências. E nesse calendário vai lá ter cada semana o que eu vou trabalhar. Tem um link rolando por aí, que é um link, me leva para a página do Hotmart, que é meu parceiro nesse trabalho, que é onde você vai adquirir cada vivência. Mas você não tem como adquirir tudo, todas de uma vez. Você adquire uma por uma. Então, cada semana que antecede a vivência, eu vou falar sobre essa vivência da semana. E aí você pode entrar por esse link e adquirir a sua, comprar bonitinho, tá? As pessoas estavam um pouco com dúvida, porque antes os links que eu passava iam direto para o meu site, e agora estão indo para essa página, né? Que aí leva para o Hotmart. Então, isso tudo, tecnologicamente, estou adaptando. É a primeira vez que eu faço dessa forma, então eu queria que vocês entendessem que eu preciso de tempo para poder deixar tudo certinho. Então, eu tô aprendendo e ter o feedback de vocês, para mim, ajuda muito, tá? É uma série de ferramentas que eu tenho meu fiel escudeiro aqui me ajudando a trabalhar com essas ferramentas, tá bom? Então, se ficou ainda alguma dúvida, façam suas perguntas, sim, bom dia a todos. Façam suas perguntas que aí eu consigo ir ajustando a cada questão, tá? Mas, repetindo o conteúdo todo. É um grupo de vivências que vai acontecer toda terça-feira, das 8 às 21 horas, tá? Das 20 às 21 horas. Pode passar um pouquinho, alguns minutos, mas vai ser em torno de 1 hora esse trabalho. O grupo só cabe em 20 pessoas, então se você tem interesse em algum tema, você pode adquirir o quanto antes, para você garantir que você vai ter vaga nesse tema, tá bom? Então, o tema tá lá no meu site, terapia, os temas todos, né? terapiaarte.arte.br. Ao todo são 19 temas. O primeiro tema, que vai ser no próximo dia 4 de agosto, é o tema do perdão. Então, se você quer perdoar alguém, tem alguma coisa para se perdoar, eu acho que esse é um tema para você. Mas é importante as pessoas saberem que não é uma questão para você falar para os outros. Você vai fazer a vivência e todo o trabalho é interno, eu vou te conduzir. Ao final da vivência, se você quiser sim fazer algum comentário, quiser falar, dar um feedback, como você está se sentindo, você pode. É obrigatório falar? Não, não é obrigatório. Porque a minha proposta nesse trabalho é um trabalho mais interno, tá? É um trabalho que eu vou te conduzir, e você internamente vai ter essa proposta. A princesa tá querendo derrubar minha luminária, que é a minha gatinha. Princesa, por favor. Tá? Então, isso que eu tô propondo nesse projeto. Então, a gente tem medo, às vezes, é em grupo, eu não quero falar as minhas questões e tudo mais. Não tem problema, gente. Depois, se você quiser, você me manda uma mensagem. De repente, a gente até pode combinar um horário só seu, mas faça a vivência, porque a vivência ela é transformadora. E eu falo que às vezes a gente faz a vivência num dia e passa 2, 3 dias, aí a gente sonha com alguma coisa, ou tem um feedback, assim, ou tem um estalo assim, para resolver uma questão. Então, curta a vivência, tá bom? Sem medo de
de que alguém vai te julgar, porque se a pessoa tá ali, ela também tem uma questão assim. E vamos e venhamos, todos nós temos questões, tá? Então, não existe a perfeição. As pessoas acham, o terapeuta, ele tá acima. Tá nada. Ele também tá na mesma caminhada que você. O terapeuta também precisa aprender, também erra, também acerta, também tem dificuldades. Então, não entre nessa que o terapeuta tá num posicionamento superior. Não existe isso. Eu não entendo assim. Pode até existir terapeutas que gostam dessa linha, mas não é o meu caso, tá? Então, eu acho que assim, vá para a vivência de coração aberto para trabalhar aquilo realmente, né? Eu sei que para quem nunca fez, às vezes é meio estranho, tem um pouco de receio, como vai acontecer. Então eu vou tentar explicar mais ou menos e ao final dessa live eu vou dar uma canjinha de como vai ser para você entender, tá? Então assim, eu vou te conduzir. Por exemplo, hoje é um dia nublado em Curitiba, super nublado, tá vendo? Tá com a luz toda acesa porque tá super nublado, choveu e tal. Eu vou falar para você, né? Então, primeiro você vai relaxar, porque eu vou fazer um relaxamento. Então, você vai se soltar, eu vou te conduzir nesse relaxamento. É interessante porque esse comando de falar, solte a musculatura do pescoço. Mas como assim solte? Só o fato de eu falar isso, você internamente já muda alguma coisa. Às vezes você não sabe direito o que é. Uma vez eu estava fazendo um relaxamento e a pessoa falou assim, solte a nuca. Nossa, eu nunca tinha pensado na minha nuca. E só o fato de eu falar, fazer essa condução, a pessoa relaxa alguma coisa, que ela às vezes nem sabe direito que coisa que é, mas isso acontece. Então essa condução, ela leva a isso, a esse relaxamento. Então, se permita entrar nesse relaxamento, tá? E é isso que eu vou fazer, eu vou te conduzir, pode ter uma música, tem alguns que vão ter, outros não, dependendo da técnica, mas permita que o corpo entre nesse relaxamento que eu vou conduzir. E aí eu vou entrar como se fosse numa história. Então você já viu uma história? Alguém contou uma história para você, ou você foi ao teatro, ou você foi ao cinema e você entrou na história. Parece tudo aquilo. Sabe aqueles filmes que começam com uma narração? Quando esses filmes começam com uma narração e o personagem não aparece logo de começo, aparece aquela narração e alguns lugares que o tal personagem está passando, você entra nessa história, não entra? Você parece que você está ali, né? É muito comum, às vezes, em filme, ter a pessoa caminhando num jardim, numa grama, e a câmera mostrar, né, aquela grama, aquele pé pisando. A gente se transporta para esse lugar. Então, isso é muito interessante. Então, é dessa forma que a vivência acontece. Eu vou te conduzir. Imagine que você está agora num jardim. Imagine que você está numa praia ensolarada e sentindo o calor do sol no seu rosto. A gente, mesmo que pouquinho, a gente pensa, porque a gente tem essa memória guardada dentro da gente. Aí a gente pode até citar Stanislavski, né? Que é um autor do teatro, que ele propunha isso, que a gente tem essas emoções, tem essas experiências dentro da gente. E eu só vou startar. E aí eu vou te conduzindo para tratar as coisas propostas. Então é mais ou menos dessa maneira que funciona a vivência terapêutica, né? E aí, como eu falei, existe uma agenda e você vai encontrar nessa agenda o tema que mais te interessa. Tem vários temas, tá? Então, lá no meu site, você busca cronograma. Hoje, no Stories do Insta também tá o cronograma, tá? Dá uma olhadinha lá. Tem o cronograma que começa dia 4 de agosto e vai até segunda semana de dezembro. Toda terça-feira vai ter, tá? A partir de agora, toda terça-feira a gente tem uma vivência. Aí, sempre na semana anterior, eu vou divulgar para vocês qual é o tema. O primeiro tema é o perdão. Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, então, mas hoje o tema que eu vou falar, amanhã eu vou falar mais sobre perdão, tá? É importante perdoar por quê? Porque muitas vezes a gente se machuca quando a gente não perdoa. Muitas vezes a gente, pelo fato da gente não se perdoar, a gente fica
com uma dor que a gente não tem um nome necessariamente. Aí muita gente fala, mas eu não perdoo porque aquela pessoa... Oi, Evandro, obrigada pela presença. Que bom que você gostou. E então às vezes a gente não perdoa porque a gente fala, não, mas aquilo que a pessoa me fez é muito terrível, eu não posso perdoar. Será que não? Será que às vezes aquilo que a gente tá brigando pelo outro, né? Falando do outro, não é a gente mesmo fazendo com a gente? Eu não tô falando que o perdão é a coisa mais difícil de trabalhar. Eu concordo, Evandro, é a coisa mais difícil, mas eu penso que quando a gente começa a pensar nele, por isso que a primeira coisa do grupo de vivências é o perdão, porque eu não tô falando que você vai conseguir perdoar tudo e vai ficar tudo certo. Eu tô falando que quando você começa a pensar sobre o perdão, você começa a se abrir para as outras coisas, para coisas mais importantes, né? Porque o perdão, ele começa a abrir chaves dentro da gente. E às vezes a gente fica, eu não vou perdoar porque o que me fez é imperdoável. Não existe nada imperdoável, primeiro. Sério, não existe. Tem coisas que são mais difíceis, que mexem com coisas mais internas, mas geralmente o não perdoar está muito mais ligado ao não perdão interno, que a gente tem dificuldade de se perdoar. Mas se eu tivesse feito daquele jeito e não daquele outro. Mas se, né, a gente fica nesse si e a gente para de olhar para o presente, para aqui e agora, que é uma das propostas do meu trabalho, que é olhar para dentro. A gente tem que olhar para dentro, saber quem a gente é. E quando a gente sabe quem a gente é, fica mais fácil perdoar. Claro que saber quem a gente é levam anos, né? Mas a gente pode dar o passo, porque senão a gente fica nessa, vai demorar muito, eu não vou fazer nada. É fácil não fazer nada. É fácil ficar, não, deixa eu esperar, porque quando aquela coisa X acontecer, aí eu vou fazer. Quando a pessoa vier aqui se ajoelhar nos meus pés, se arrastando, se humilhando, aí eu vou perdoar. Isso não é perdão. Se você depende do outro, e é nesse ponto que eu gosto sempre de chegar com o meu trabalho, se você sempre depender da ação do outro, você é reativo. Você não é uma pessoa que toma... no grupo... o grupo do Zoom, esse aí não vai ser grupo do Zoom, vai ser um outro, eu vou trabalhar com outra plataforma. Mas eu trabalhava com teatro terapêutico, com o grupo do Zoom. Também o Ho'oponopono, vai ter uma semana, Evandro, só de Ho'oponopono, que aí eu vou falar do Ho'oponopono todo e vou fazer uma vivência de Ho'oponopono. O perdão faz parte do Ho'oponopono, mas eu entendo que antes de a gente chegar no Ho'oponopono, a gente já tem que começar a tocar no perdão, porque como ele é muito mais difícil, essa é uma ideia que precisa ser trabalhada para a gente, pelo menos, ter a noção que é possível, não que a gente talvez consiga na primeira vez. Olá, Zenilva, bom dia. Então, o Ho'oponopono trabalha as 4 coisas, né? Me perdoe, sinto muito, sou grata, eu te amo. A ordem não importa muito. Tem uns que defendem que existe uma ordem única, mas eu não acredito muito nisso, porque a força de cada palavra é muito importante. Então, o Ho'oponopono, a gente trabalha os 4, mas o Ho'oponopono, uma coisa interessante que muita gente não sabe é que o Ho'oponopono a gente não faz pro outro também. O Ho'oponopono é pra gente. Muita gente faz achando que é pro outro, né? Eu vou fazer pro outro, eu te perdoo, eu sinto muito. Não, não é pro outro, é pra gente. Eu perdoo em mim, porque o Ho'oponopono trabalha memórias, tá? Isso é muito importante falar. O trabalho de vivência também trabalha memórias. O trabalho de vivência como um todo. Por quê? Quando eu vivencio alguma coisa, é porque essa coisa já está dentro de mim. Se ela já está dentro de mim, né? Se eu falo para você, caminho por um jardim, sinto o sol batendo no seu rosto, você vai puxar uma memória, não vai? Vai puxar uma memória que você tem de estar num jardim, de sentir o sol no rosto. E a gente tem memórias de não perdão, memórias de não amor e tudo mais. Então, você permitindo acessar memórias, o que você fala para a memória? Eu me perdoo por estar guardando e carregando essa memória de não perdão ou de raiva, enfim. Eu sinto muito por eu ter guardado essa memória. Eu te amo, meu ser. Esse papo de falar com a gente mesmo, né? Eu te amo. Porque às vezes a gente tem que se colocar nesse lugar de
falar para dentro. E eu defendo a ideia de que a cura muito mais está dentro da gente, a gente buscar entender e organizar. Claro que tem gente que tem dificuldade, né? Evandro, eu vou usar a plataforma Google Meet, tá? Para todos os grupos vai ser sempre a plataforma, vai ser assim. Eu vou, se entrar lá no Hotmart, eu tenho passado o link para as pessoas. Você vai adquirir uma vivência por vez, não um pacote, porque você pode escolher os temas, né? No meu site, aqui no feed no stories aqui do Instagram já tá toda a agenda, tá? Da semana que vem, que é o primeiro, que é o perdão, até dezembro. Cada semana vai ser uma vivência diferente. Sempre às terças, das 20 às 21. Pode passar uns minutinhos, mas vai ser em torno de 1 hora, tá? E aí a pessoa adquire lá no Hotmart, é uma por vez, tá? Que você compra, não compra pacote. Você escolhe a data que você quer, e aí quando você comprar, você manda para mim uma mensagem, vai ter lá como que você vai mandar essa mensagem, eu recebo o e-mail, e aí 1 hora antes do encontro eu te passo o link, tá, da sala, porque eu vou só poder trabalhar com 20 pessoas por vez, porque para eu poder atender as pessoas não dá para trabalhar com mais, tá bom? Mas isso vai estar, esses detalhes estão todos no meu site, e eu tenho uma página que é só para esse produto. Então tem gente que fala assim, ai Célia, eu não entendi que... Porque eu tenho o meu site, que é o terapiaarte.arte.br. Eu tenho essa página, que tem gente que chama página de venda, mas é porque para eu linkar com o Hotmart. Porque se eu estou vendendo pelo Hotmart, eu não posso vender por outra plataforma. Então eu estou ajustando isso com o meu fiel escudeiro, Atauã, que é o meu programador, que está resolvendo isso. Gente, isso para mim também é uma grande novidade. Eu estou aprendendo muito para fazer isso. Eu nunca tinha feito dessa forma, mas por causa da pandemia eu tive que também fazer dessa forma, tá? Eu faço grupos presenciais, tá? Grupos presenciais de vivência também. Mas por enquanto não dá, né? Então vamos aguardar as mudanças, tá? Pra gente mudar também. Mas, como eu tava falando, eu gosto muito de propor a autonomia do sujeito. Como assim? Eu tô aqui como uma facilitadora. Uma pessoa que tem algumas técnicas, porque eu sou terapeuta, porque eu estudo esse assunto, e vou facilitar esse acesso com você. Verdade, adaptação é o tema da vez, né? Que bom, a gente sempre aprende, acho que aprender é bom, e por mais que tenham algumas dificuldades e tal de entendimento, eu acho que é sempre positivo, a gente sempre leva alguma coisa positiva. E é legal que eu posso atender, eu tenho pessoas que eu fiz palestra lá em Maceió, tem pessoas que têm interesse e que presencialmente não teriam condições de vir, mas pela tecnologia podem, né? Tem pessoas do Canadá que são amigos da minha irmã, enfim, é legal, a gente consegue agregar mais pessoas que estão interessadas nesse trabalho, né? E eu percebo dentro do meu trabalho que dentro da gente existem as respostas. Muitas vezes a gente vê a resposta pela intuição, por outros mecanismos que a mente mesmo nos dá. E a gente fala, ah, não, isso aqui não deve ser isso. Quantas vezes a gente teve uma intuição de tal coisa e fala, ah, não, bobagem, não é isso. E aí, na sequência, você descobre que não era bobagem, que aquilo tinha a ver. E esse tipo de trabalho faz você olhar para esse teu... Eu gosto de chamar eu superior, mas existem outras formas de chamar. Que é esse nosso eu divino, esse nosso eu da intuição, né? E quando a gente consegue se escutar mais, e a meditação faz isso, e outros trabalhos de internalização fazem isso, essas respostas que a gente busca tanto ficam mais claras. A gente não fica dependendo do outro, porque a gente gosta de colocar a questão para o outro, né? Ah, eu vou falar com tal pessoa, se ele disser que sim, eu vou fazer. E não, tá dentro, é dentro de você que você vai encontrar as respostas. Claro que a gente precisa de ajuda, tem diversos profissionais, o Evandro mesmo, né, é um profissional que ajuda as pessoas nas questões, e existem questões e questões, né, questões que precisam de medicamento, questões... Claro, não estou falando que você não busque ajuda, mas você não pode colocar a sua vida na mão do outro, como se o outro fosse resolver a sua vida. Eu brinco, eu não sou guru de ninguém, eu tô aqui como uma facilitadora, porque eu tenho algumas técnicas, porque eu estudo e busco
né? Como tem médicos, outros terapeutas, várias técnicas, né, de psicólogos e tal, que também ajudam, né? O que a gente não pode confundir é eu vou ter uma muleta, não. Ele vai fazer tudo para mim, ele vai decidir a minha vida como vai ser. Não, isso a gente não deve deixar. Porque isso, eu sei que é difícil a gente tomar as rédeas, eu sei que é difícil eu ser responsável. Ah, porque se der errado, sou eu a responsável, né? A gente gosta às vezes de colocar na culpa do outro. Ah, não, é porque aquele médico, aquela enfermeira, ou aquele psicólogo, ou aquele terapeuta falou tal coisa pra mim. E eu fiz. Mas você fez cegamente, você não criticou, não pensou, não trocou uma ideia. Porque é isso, não tô falando pra você criticar tudo e negar tudo que os outros falam, mas também não tô falando pra você aceitar tudo. Esse equilíbrio a gente precisa buscar, de olhar um pouco para dentro e saber que as respostas estão mais dentro do que fora, tá? Então, o meu trabalho como um todo, ele propõe isso. Eu sei que talvez isso não seja muito atrativo, mas eu tenho que ser verdadeiro e falar a minha proposta real. Não adianta eu falar para você, olha, vai fazer essa vivência e vai ser uma mágica na sua vida e tudo vai dar certo a partir desse momento. Não posso oferecer uma coisa mágica dessa forma. Eu não estou dizendo que você possa fazer e não possa ser maravilhoso e você ter alguns insights, né? Como a gente dizia antigamente, umas fichas caírem e você se dá bem com isso e ter respostas que você estava muito buscando e tudo mais. Tudo bem, isso pode acontecer. Mas cada um é num processo. Às vezes eu entro na sua vida, você já está muito lá na frente, você já está, então, um fio de cabelo que eu coloque na sua balança, pronto, já. Você já chega onde você já estava buscando. Eu posso entrar nesse momento na sua vida, mas eu posso entrar num momento na sua vida onde você só está começando a caminhada. É difícil a gente saber onde está cada um. O importante é a gente usar aquilo em prol da gente, né? Dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa busca. Então, essa é a minha proposta como terapeuta, como o meu projeto, né? Esse projeto que é um projeto, antes de mais nada, de autoconhecimento. E uma das coisas que eu me propus falar hoje, e que envolve o perdão, e que envolve esse novo momento que o Evandro falou, é a questão do medo. Porque o medo, ele existe para nos proteger, sim, a gente tem medo para proteção, mas o medo também, ele às vezes nos é proibitivo, né? Ele faz com que a gente não faça certas coisas, porque a gente tem medo. No caso do perdão, o medo é um grande fator, porque eu quero perdoar o outro, mas eu tenho medo. Perdoar nem sempre precisa ser chegar frente a frente ao outro, tá? Porque às vezes as pessoas acham que, eu tenho que perdoar olhando no olho. Isso é uma forma, pode ser bem válida em alguns casos, mas não é a única forma. Você pode perdoar só dentro de você, você pode perdoar e nunca mais falar com a pessoa. Tem várias formas de perdoar, não existe uma única forma, tá? Não precisa colocar um cartaz para dizer que você está perdoando a pessoa, porque isso tem mais a ver com exibicionismo do que outra coisa. Oi, Luísa, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Então, perdoar tem várias formas. As pessoas acham que perdoar é só chegar lá e falar, me perdoa, por favor. Ou que perdoar tem a ver com se humilhar, e não tem nada a ver com isso. Perdoar tem muitas camadas e pode ser feito de muitas formas. Você pode perdoar uma pessoa que já partiu, você pode perdoar uma pessoa que você nunca mais vai falar. Então, perdoar tem muitas camadas de perdão. E aí, muita gente fala assim, não, mas eu já esqueci. Eu nem lembro mais. Perdoar não é amnésia. O fato de você ter esquecido não quer dizer que você perdoou. Então, a gente tem que colocar cada lugar, cada coisa no seu lugar. E você pode ter esquecido verdadeiramente, tá? Não tô falando que é mentira que você esqueceu. Mas isso não quer dizer que você perdoou. Então, às vezes, a gente faz um trabalho como esse, que entra em camadas mais sutis, e a coisa sai. E é bom que saia. É que nem quando a gente começa a limpar a casa naqueles lugares que ninguém entra. É mais ou menos isso. Não saem umas coisas que a gente nem imaginava que tinha naquele lugar? Então é isso, é um pouco disso. Então quando a gente começa a limpar, isso começa a sair. Mas você começa a deixar tudo mais calmo. Então porque tem coisas que às vezes nos incomodam e a gente não sabe direito o que é. Tá ali.
Você talvez tenha esquecido, mas não quer dizer que aquilo saiu. E aí fica aquele incômodo, né? É como a gente faz às vezes de se ajustar na dor. Ah, tá doendo, mas eu vou ficar assim um pouquinho tortinha e eu não vou sentir a dor. E a gente fica tortinha por muito tempo. Com a questão do perdão é a mesma coisa. Eu me acomodei aqui, tá doendo, tá ali, tá me incomodando de alguma forma, mas eu não sei o que é. Oi, Andréia, seja bem-vinda também. Então é isso. Será que eu vou me acomodar nessa dor, nessa dificuldade? E vou fazer de conta que ela não está acontecendo? Fazer de conta que não está acontecendo não quer dizer que não esteja acontecendo. Mas você pode ter esquecido. E aí esse trabalho de vivência, você entra, você quebra um pouco essas barreiras, né? A cognição, às vezes, ela quebra, ela não deixa a gente entrar em alguns lugares, né? A nossa forma racional de pensar, às vezes ela não permite que a gente entre em alguns lugares. Então, a vivência te conduz, primeiro você vai relaxar, derrubar um pouco as amarras, você não vai ficar inconsciente, tá? Você vai ficar consciente o tempo todo, mas um consciente relaxado, que aí você entra num estado mental um pouco mais, menos na defensiva. Agora, consciente, assim como eu tô falando com vocês, é provável que eu fique muito mais na defensiva para fazer alguns trabalhos, como o do perdão, por exemplo. Se eu entro mais relaxado, com uma condução que me deixa tirar um pouquinho minhas armaduras, eu não fico me defendendo tanto. E essa é a proposta, né? A gente entrar sem ficar tanto na defensiva. Eu posso sentir nos dias seguintes do trabalho coisas? Pode. Pode não sentir nada? Também pode. Porque às vezes a coisa é tão sutil que não fica tanto na consciência. Isso é importante. É importante você saber que é na sutileza que a coisa acontece, tá? E claro, você sempre vai ter que dar o seu aceite, você vai ter que querer. Porque ninguém faz nenhum trabalho sem que o outro queira. Por isso que eu digo, às vezes eu posso entrar na sua vida, fazendo o meu trabalho, no momento que você já está lá na frente, já fez várias coisas. E eu só sou um fiozinho de cabelo, sou quase nada no seu trabalho. Porque você já estava caminhando, já estava se trabalhando, já estava se conhecendo. Mas pode ser que eu entre no começo. Daí você fala, Célia, isso aqui não funcionou para mim. E às vezes o meu trabalho a pessoa fala, nossa, que coisa, despertou, deu um estalo maravilhoso. Oi, Rejane, seja bem-vinda. Então, é isso que a gente precisa ter claro, que cada um está num momento. E você não tem obrigação de falar o seu momento se você não quiser, né? Mas você vai sentir coisas, com certeza, tá? Um dos temas que eu preparei aqui para hoje é para falar sobre o medo, tá? E aí, como eu comecei a falar, né, o medo tá ligado a nos bloquear para muitas coisas, né? O medo, ele nos bloqueia, ele faz com que a gente não faça. Geralmente o medo tá ligado a não fazer, né? Tem gente que tem medo de dirigir, eu trabalho dentro do meu projeto do Terapia e Arte também, o medo de gravar, de falar para câmera, de fazer live. Teve pessoas que eu convidei para fazer live comigo e que falaram, não, eu não consigo fazer isso, eu tenho medo dessa tecnologia. E o que o medo envolve, né? Tem gente que tem medo do que o outro vai falar, né, de você, e as pessoas falam uma das outras e tá tudo bem. E vão, assim, eu penso, o medo do que vão falar é o medo da gente mesmo, né? É o medo do ridículo. Tô sendo ridículo aqui, né? As pessoas estão me achando ridícula. Será que estão mesmo? Eu falo, quando você está fazendo um projeto assim, que é contínuo, não desista. Bom dia, Bia, seja bem-vinda. Não desista, porque muita gente tá se espelhando em você. Muita gente tem você como um exemplo. E eu não tô falando que eu sou essa pessoa, tá, gente? Eu só tô falando... Então, bora fazer live, doutor Evandro. Quando quiser, tá às horas, se quiser começar comigo, eu te ajudo com o maior prazer, tá? Morre de medo, mas você, além de ser lindo, porque quem não conhece o doutor Evandro, ele é lindo, né? Vamos falar. Mas eu já vi ele em cena, no vídeo, lindo, maravilhoso, fazendo mais difícil que é fazer teatro, né? Fazendo uma leitura de peça. Vamos lá, Evandro, quando quiser, estou à disposição. Aqui eu vou fazer live todo dia, 8 horas da manhã, tá bom? Então, se algum dia você quiser participar, tá aí o convite, ó.
Aí a gente conversa sobre algum tema que você queira dentro desses temas das vivências. Você escolhe um tema, a gente faz, tá bom? Tá, e o convite ao vivo, para não dizer que eu não falei. Tá bom, querido? Ah, é muito bacana. É claro que existe o medo do novo, como a gente estava falando antes. Tudo que é novo dá medo. A primeira vez que você pega um carro para dirigir é apavorante. Depois você veste o carro, parece, né? Você entra no carro e é como se você vestisse o carro e você nem pensa no que você está fazendo. Vídeo é a mesma coisa. Tem alguns cuidados que é bom ter, mas não é um bicho de sete cabeças, né? Tem que cuidar sim, porque tem gente que às vezes faz de forma muito desleixada. Não pode, tem que cuidar. Tem que ter algum cuidado com o vídeo. Vamos fazer. A gente conversa depois para ver que dia você quer participar. Eu vou estar aqui toda manhã, das 8 às 9. Um pouquinho antes das 8, um pouquinho depois, mas em torno disso. entre 8 e 9, eu vou estar aqui fazendo uma live para vocês. Sabe por que eu vou fazer esse horário? Porque existe uma dinâmica aqui aqui é o meu escritório, né? É meu escritório, do meu marido, do meu filho, então a gente trabalha todo mundo junto. E a gente tem que organizar os horários. Meu marido entra também ao vivo falando lá com o grupo dele de programação às 9. Então, eu tenho que liberar o espaço para ele poder falar também. Ficar todo mundo falando alto aqui à tarde, o Ulisses tem aula. Também é aqui no computador. Então a gente tem que organizar a vida. E eu moro num bairro que tem muito barulho. Então, depois das 9 é impossível, né? Começa a serra do vizinho, o cachorro late. Então, a gente tem que adequar a vida. Aí eu achei que esse horário era o melhor, né? Tava fazendo algumas lives à noite, mas do Você Pode Gravar. Não sei se você conhece, Evandro. O Você Pode Gravar, que é meu outro perfil no Instagram. Que daí eu falo só sobre gravação de vídeo, lives. Falo muito sobre EAD. Lá eu tenho bastante entrevista interessante. Tenho falado com muita gente lá. Aqui ainda não falei com ninguém, mas você vai ser o primeiro. Já tá o convite feito. A gente depois decide o dia, tá bom, meu querido? Por isso essa cara de bolacha aqui de sono, mas fazer o quê, né? Eu acordei faz pouco tempo, então vamos lá. Mas o medo, ele tá envolvido também com o nosso lado interno, né? O medo é sempre, eu vou me expor. Vou me expor não sabendo dirigir, corro um risco, né? É um medo real também. O medo de cachorro, porque um dia eu fui mordida por um cachorro, então eu tenho medo. Também é real, né? Mas até onde esse medo me limita? É aí que tá. E aí, como eu falei que eu não gosto dessa ideia de guru, essa ideia de seguir uma pessoa, seguir e dar o seu poder para o outro, o medo faz isso. O medo você dá o seu poder para o outro, né? Vou pôr o exemplo agora, o Evandro de novo, ele é um profissional, tem muita experiência, né? Estudou muito, estuda, né? Sempre está estudando. De repente, o medo de não aparecer no vídeo vai fazer com que tanta gente não acesse o conhecimento que ele tem, que eu sei que é maravilhoso, que estuda muito, que sabe muito e que pode enriquecer muito aqui o nosso trabalho. Então, o medo, ele determina muito o que a gente vai fazer ou não fazer. Tenho medo. Eu trabalho no teatro terapêutico, né? E no teatro terapêutico as pessoas vêm com muito medo de conversar, vêm com muito medo de às vezes falar bom dia pro porteiro. No teatro terapêutico isso aparece muito. Bom dia pro porteiro. Mas o que vai acontecer se eu der bom dia pro porteiro? Ele vai me responder bom dia. Mas as pessoas têm medo. O que ele vai pensar de mim? Ou medo de chegar num grupo do trabalho e falar, né? Então, é interessante a gente ver que o medo ele é proibitivo. O medo ele também tenta nos dominar, né? Tenta que a gente faça uma coisa ou não faça alguma coisa. Então, vamos pensar que trabalhar o medo faz com que a gente seja mais livre, né? E acho que é essa a proposta do autoconhecimento. A gente ser mais livre. A gente colocar o nosso poder dentro, porque eu falei um pouquinho antes sobre poder, e poder não é dominação, tá, gente? Porque às vezes a gente tem medo dessa palavra poder. O que é poder? Poder é o poder interno que eu tô falando. Poder não é dominação. Então não podemos entrar nessa paranoia de que ele se acha todo poderoso, né? Poder não é dominação. Mas o medo, e aí essa história do poder e dominação, quem quer dominar usa o medo.
Então, cuidado. Tudo aquilo que te dá muito medo, pode ser que exista algum movimento de querer te dominar. É aí que a gente tem que ficar atento. Então, a gente vê hoje, né? Uma das coisas que eu falo bastante para os meus pacientes. Olha, não precisa ficar 24 horas por dia vendo o noticiário. Por que o noticiário causa na gente? Causa medo, certo? Então, será que não tem alguma ideia de dominação por trás? E eu não tô falando de um indivíduo, não tô falando do jornalista, tá? Adoro os jornalistas, eu acho que tem pessoas com trabalhos incríveis. Mas eu tô falando assim, será que esse medo que gera em mim não tá me dominando? Eu não tô falando de achar um culpado, tá? Eu tô falando de achar a minha solução. Será que eu senti medo não traz não tá me dominando, não tá me cerceando? Indiferente de questões políticas que hoje tenho, então eu tenho que tomar cuidado daquilo que eu tenho medo, encarar meu medo. E isso você pode ter apoio terapêutico, apoio psicológico, enfim, todo tipo de apoio possível. Mas entender onde está o medo, né? Se eu falar, quando os tímidos têm muito medo, né? Se eu falar com alguém que eu não conheço, será que o que vai acontecer demais, né? Eu pedi informação para alguém, vai acontecer alguma coisa tão terrível assim? Então, eu tenho que saber que lugar que está esse medo. Diga, Bia, que a Bia tem esse problema, não quer... Então, porque o seu foco está falando de... Eu quero seguir o João, quero chegar ao nível dele, ser boa na expressão corporal como ele. Bia, aí que tá. O que tá errado é que seu foco tá externo. E você não tem que ser igual a ninguém. Nem igual ao João, nem igual a ninguém. Você tem que ser o melhor que você pode ser. Se você tá num patamar X, você quer melhorar a sua expressão corporal, você trabalha você. Agora, você não tem que chegar a querer ser igual ao outro. Eu conheço atores maravilhosos, atrizes maravilhosas. Eu não quero ser igual a elas. Eu quero melhorar o que eu tenho para melhorar como atriz. Mas eu não quero ser igual a elas, porque elas são elas. Elas são seres únicos. Eu posso buscar uma técnica. A atriz tal usa a técnica X. Então, eu acho essa técnica muito legal. Ela arrasa com essa técnica. Vou procurar a técnica X e fazer. Eu fazer a partir dos meus padrões, né? Não querer ser igual ao outro, porque isso causa muita frustração. E o outro fica também desconfortável. Porque quando a gente fala pro outro, quero ser igual a você, isso gera um desconforto, gera uma coisa esquisita. Tem que tomar cuidado, porque isso sim assusta na conversa. Você é fofa do seu jeito, e você é fofa porque eu te conheço. Faz tempo, tá? Então é isso. Eu não tenho... tem que tirar do seu vocabulário como ele. O como ele tá errado, tá? Você pode pôr na sua frase, eu quero ser fofa. Isso você pode, porque é uma coisa que você vai ter que trabalhar você mesmo. E aí você vai ter que entender primeiro, na filosofia a gente faz muito isso, o que é ser fofa. O que é ser fofa? Você sabe o que é ser fofa? Me descreve o que é ser fofa. Aí... você vai buscar trabalhar esses elementos que você entende como ser fofa. Porque, de repente, o ser fofa para mim não é ser fofa para você. O que é ser fofa, Bia? Sabe responder? Não sabe? Tudo bem, quando você souber, você me responde. E é isso porque, às vezes, a gente se prende a coisas que não são palpáveis. E são coisas que você vê no outro e que nem o outro mesmo sabe que tem. Que não usou uma técnica para chegar lá, né? É isso que a gente tem que pensar. Cada um tem o seu jeito. A gente tá falando sobre gravar vídeo. Eu uso algumas técnicas para gravar vídeo, é verdade. Porque eu estudei, porque eu ensinei, porque eu trabalhei muitos anos gravando vídeo de outras pessoas. Então, eu aprendi algumas técnicas, certo? Certo. Essas técnicas eu posso ensinar para qualquer pessoa. Muito bem. Mas o meu jeitão, o jeitão Célia, é o jeitão da Célia. Não, eu quero ter o jeitão da Célia. Não, o jeitão da Célia é da Célia. Tem uns que gostam, tem uns que não gostam, tá tudo bem. Mas é o meu jeitão, né? Eu ajudo outras pessoas a gravarem, cada um tem o seu jeitão. Não tem o jeitão certo, o jeitão errado. Cada um tem o seu. E aí cada um vai encontrar o seu jeitão na câmera, na hora de gravar. E isso que é interessante,
tá? Então, não fica muito preocupado que eu quero ter o jeitão do outro. Isso é impossível. Eu posso aprender as técnicas que o outro aprendeu. O jeitão é cada um, que nem eu fiz um número X de cursos de técnicas terapêuticas. O meu jeitão como terapeuta é o meu jeitão. Vai ter outro terapeuta que vai ter outro jeitão. Talvez um jeitão mais zen, mais, né, uma fala mais baixinha. Talvez. E talvez seja até muito melhor que o meu. Não tem problema nenhum com isso. Mas a gente tem que saber que cada um tem o seu jeitão. E a gente tem que usar o nosso jeitão porque ele é único. Não tem duas iguais a mim, né? Não tem outras pessoas iguais a mim. Como eu não sou igual a outros terapeutas. Então, isso é muito interessante de pensar, tá? Então, é nesse sentido que eu falo que a gente tem que se conhecer internamente. E é nesse sentido que eu acho que vivência terapêutica faz esse caminho. A gente olhar para dentro, com carinho, com amor, com cuidado, com tudo isso, tá? Não é um olhar para dentro, um olhar para dentro querendo fechar. Ah, definiu o que é fofa? Deixa eu ver. Ser fofa é ser alegre, simpática e ter uma super energia como o João tem. Tudo bem, tira como o João, tá? Como a gente falou aquela hora, tira como o outro, né? Então tá, ser alegre, você é uma pessoa alegre, né? Que eu conheço você, então você é. Você é simpática? Sim, você é simpática. Uma super energia. Tá, depois vamos pensar o que é essa super energia. Tem dias que a gente tá com uma super energia. Tem dias que a gente não tá com uma super energia, né? Hoje que tá um dia meio nublado, às vezes não é um dia que a gente tá com super energia, né? Eu acho o máximo aquelas pessoas que fazem ginástica e 6 horas da manhã estão lá pulando, super alegres, sorrindo. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou de mau humor, não sou uma pessoa de mau humor, mas não tenho essa super energia, eu tenho uma preguicinha, né? Mas essa super energia, ninguém tem super energia o tempo todo, né? Vamos pensar. Será que todo mundo tem super energia o tempo todo? Haja energia, né? Então, de repente, desculpa, você vê essa pessoa com super energia em alguns momentos, não em todos os momentos, tá? Então, vamos pensar sobre isso. Mas para a Bia, eu gostaria que você pensasse em buscar dentro de você essas coisas, que elas estão lá, né? Talvez não no jeitão que você gostaria, né? Mas procura que tá dentro de você, tá bom? Esse trabalho de vivência terapêutica, ele faz bem isso, ele faz esse caminho para dentro. E aí a gente começa a ver essas coisas com mais facilidade, tá bom? Gente, a gente tá chegando no final da live. Queria agradecer a presença, as perguntas de todos. Essas lives da manhã são para isso. Para perguntas, eu vou ter alguns temas que eu vou trazer, mas geralmente ligados à vivência da semana. Mas façam perguntas, tragam questões, coisas que vocês querem saber se serve para você, se não serve, né? Se é disso que você vai falar ou é daquilo. Podem trazer as questões, tá bom? E ficou aqui meu convite no ar pro Evandro, vai participar comigo em breve. Ele vai me dizer depois o tema que ele vai tratar, depois eu divulgo, tá bom, gente? Então, eu queria deixar só alguns recados finais, que são bem importantes. Como eu falei ontem, eu recebi vários retornos, várias mensagens das pessoas perguntando como que funciona o grupo de vivência terapêutica. Então, assim, é um grupo que vai se encontrar toda terça-feira, das 8 da noite às 9 da noite, mais ou menos. Pode ser que passe um pouquinho, uns minutinhos, não vai ser tão fechadinho. Começa às 8 em ponto, mas pode ser que passe uns minutinhos das 9, mas sempre vai ser em torno de 1 hora. Toda terça-feira, a partir da semana que vem, dia 4 de agosto, toda terça-feira a gente vai se encontrar esse horário. Como que você pode se inscrever para entrar nesse grupo? Então, esse grupo, eles têm um cronograma, que cada semana eu vou falar de um tema diferente, quer dizer, eu vou fazer vocês vivenciarem um tema diferente. O primeiro tema do dia 4 é o perdão, né? Depois vai ter gratidão, amor e assim vai. Esse cronograma tá aqui no stories do meu Insta. Então pode olhar aqui no stories, tem todo o cronograma. Como que você pode entrar nesse grupo? Existe um link que vai lá pro Hotmart. Você pode entrar direto no Hotmart também, não tem problema. Mas existe um link que vai pro Hotmart, que é uma plataforma de cursos e tudo mais. E lá você pode escolher a data que você quer participar. Pode participar de todas? Pode. Mas você vai adquirir uma por uma, tá? Uma por semana. Para que eu fiz isso? Para ficar mais acessível para as pessoas. Todas elas poderiam ficar proibitivos para alguns e as agendas, enfim. Então, é isso.
Você vai lá e adquire uma, escolhe o dia. Então você vai ver lá no cronograma que tá no Insta. Dia 4 é a vivência do perdão. Quero fazer essa vivência. Vai lá no link do Hotmart ou entra direto no Hotmart. Só no Hotmart digitar vivência terapêutica. Vai estar lá a minha carinha, sabe que é esse. Você entra no calendário e escolhe o dia, 4 de agosto. Clica em 4 de agosto. Aí vai ter lá, selecione horário. O horário só tem um, mas tem que selecionar. Seleciona o horário, das 20 às 21. Beleza. Faz a compra. Eu vou receber um e-mail seu, tá? Com o seu contato. 1 hora antes de começar a vivência, ou seja, às 19 horas da terça-feira, eu vou te mandar o link do grupo. A gente vai fazer pelo Google Meet, tá? Que é bem fácil. Quem tem o e-mail do Google não precisa nem baixar nada, porque no e-mail do Google, na barra esquerda, você vai achar lá Meet, né? Que faz parte do Google, tá bom? Mas aí eu te mando o link, você só vai entrar com o link e o máximo de pessoas são 20 pessoas, tá bom? Algumas pessoas perguntaram, e o preço? É R$75 por encontro, tá? Eu acho um valor bem tranquilo, não pesa tanto e todo mundo pode participar. Que a minha ideia é essa, que as pessoas participem, tá bom, gente? Então, se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, temas que vocês querem que eu fale, pode escrever para mim aqui pelo Insta mesmo, deixar uma mensagem, quiser falar inbox, pode mandar. E eu também, para quem não sabe, estou atendendo pacientes online. Estou fazendo a terapia online, por enquanto, nesse período de pandemia. Também não fazia isso antes, mas devido à pandemia eu tive que me adaptar, tá bom? Então, se quiserem conhecer mais o meu trabalho, entre lá no meu site, terapiaarte.arte.br, tá bom? Um grande beijo para vocês, desejo um ótimo dia para vocês. Bia, eu também te adoro, minha querida. Tô vendo uma série lá no Netflix, bem interessante, viu, Bia? Que é Amor no Espectro. Se você quiser ver, conheça lá. Eu acho bem interessante, tô achando uma graça. Acho que você vai gostar também. Então, um beijo para todos vocês, um ótimo dia. Eu sou grata pela existência de vocês e por vocês estarem aqui comigo nesse momento. Se puderem divulgar o grupo de vivências, eu agradeço. Divulguem para quem você acha que gosta, que tá afim de conhecer algo diferente, novo. Tá bom? Um grande beijo e até amanhã, às 8 horas, mais ou menos. Pode ser uns minutinhos antes, uns minutinhos depois. Tá bom? Beijo, bom dia a todos. A série é Amor no Espectro. Vou deixar. Eu tô assistindo, tá sendo muito legal, tá bom? Vou deixar lá no Stories depois. Beijo pra todos. Tchau, tchau.